Tá bom, pessoal, vocês venceram. De tanto vocês pedirem pra eu analisar o tal Cúcio Hernandes, eu decidi fazer esse vídeo pra falar sobre esse nome que, na verdade, surgiu dentro da torcida do Flamengo, como uma solução pra saída do Gabigol, que vai fazer um jogo de despedida na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Então vamos falar sobre todos os aspectos desse cara. Como vocês encomendaram uma análise para mim, eu vou falar um pouco sobre as qualidades, muito sobre as qualidades, sobre as características e também vou falar daquilo que eu identifiquei como possíveis ofensores, digamos assim. Então vai tentar ser uma análise bem completa, o mais completo possível para esse veículo, claro, né? Não estamos falando aqui de uma análise feita para profissionais, né? Então é isso. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. O Cúcio Hernandes é colombiano, de 99, né? Tem 25 anos, ele é de Abril e joga no Columbus Crew, um dos melhores times da MLS. Tá? Na temporada regular, o Columbus Crew terminou atrás só do Inter Miami, time do Messi, no playoff. Os dois times acabaram ali sucumbindo, né, ao mata-mata, ao playoff, né, que é tipo NBA da MLS. O Cúcio Hernandes, de fato, é o dono desse time e ele tem números ótimos ali na MLS. Entre os atacantes ali, ele só talvez não tenha números melhores do que o do Luis Soares, que ano passado estava aqui no Brasil, deu para dar uma olhada no potencial, e do que o Benteke, ex-Liverpool, né? Uma contratação que na época chegou a ser uma das maiores da história do Liverpool e jogou anos e anos na Premier League, agora está na MLS e fez uma ótima temporada também. E já dois jogadores veteranos, diferente dele, que tem 25 anos. O que é interessante desse jogador é que o contrato dele acaba daqui a um ano, né? Em dezembro de 25, o que pode sim facilitar transferência dele para o Flamengo, ou seja, para qualquer time. O Columbus Crew gastou 10 milhões de euros nele, então pode ser que por esse valor, ou um pouquinho mais do que esse valor, eles liberem, tendo em vista que só tem mais um ano de contrato e eles podem perder esse atleta gratuitamente ao fim da próxima temporada. Mas chega de papo de preâmbulos aqui e bora ver esse cara em campo. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra gente alcançar os 70 mil nesse ano ainda. Esses vídeos dão muito trabalho, então deixa o teu like aí pra gente poder crescer esse canal, esse conteúdo independente. Bora lá! É chover no molhado falar que esse cara é goleador, afinal de contas ele tem 19 gols em 30 jogos na MLS, 25 começando. A MLS é uma competição que sai bastante gol, acho que das competições do mundo deve ser uma das maiores médias de gol, certamente comparado com o Brasil, com a América do Sul e com a Europa, muito acima, né? Muito acima a média de gol. Curioso que apesar de ter só 1,75 m, ele tem boa impulsão, e coloca-se num contexto de ser aquele cara que vem já com inércia, que vem correndo, para poder cabecear, especialmente em bolas paradas, e costuma sim fazer gols de cabeça. Nesse mesmo jogo ele fez dois, um em cada tempo, os dois muito parecidos, de cabeça na corrida, cabeceando ali na passagem. Também é um cara muito móvel, que pode fazer muito bem os facões ali, tem velocidade e tem essa leitura de fazer facão. Vocês estão vendo que na MLS tem bastante espaço, né? Isso é um dos pontos que a gente vai abordar, tá? E vai receber, e é um finalizador nato, né? Um cara que vai finalizar as jogadas e tem realmente muito talento para finalização. Também é o cobrador de pênaltis desse time. Ele é o dono desse time, tá? Que tem também o Diego Rossi, que é um quase ex-Fla, né? Tem o Diego Rossi também entre os jogadores dessa equipe. Curioso dele, até em comparação ao Gabigol, que é quem tá saindo, é que ele também é um jogador que sai bastante da referência, né? Que fica ali gravitando ao redor do campo, abre pelos lados também para dar opção, sai para buscar jogo, então isso é uma coisa interessante dele. Você vai ver muitas vezes ele saindo da área e isso determina que alguém entre na área e se infiltre, e ele tem boa intenção dos passes ali. A execução nem sempre é a melhor, mas ele tem sempre uma boa visão de jogo e tá muito confiante, né? Um jogador, é importante a gente falar isso aqui, tá? O jogador
dominante da MLS, não é o jogador que vai chegar no Flamengo se o Flamengo vier contratá-lo, tá? A confiança do cara lá na MLS tá batendo no teto. Aqui ele vai ter que adquirir essa confiança. O Campeonato Carioca é um ótimo estágio aí pra isso. Mas lá ele tem muito espaço pra jogar, tá? A gente precisa falar isso. O futebol lá concede muito mais espaço, tá? Então ele é um cara que abre bastante pra receber jogada, tenta trabalhar ali com uma certa visão de jogo, os jogadores que estão chegando, que estão aprofundando o jogo por dentro, tenta fazer isso pelos dois lados, fazer inversões e muitas vezes erra na execução, tá? Ele não é um cara de tanta qualidade, refino técnico, tá? Não é grosso também, mas ele não é um cara de refino técnico, ele é um jogador de força, muito aguerrido e de muita movimentação e ótimo poder de finalização. Aqui, mais próximo do gol, é muito mais a dele, ele tá aberto, né, e vai para 1 contra 1 e vai finalizar de longa distância com perigo. Esse até é o jogo contra o time do Messi. Vai finalizar com perigo de longa distância. Agora vamos falar de uma coisa que ele tem, que o Gabigol não tem, né? Ele é um cara que de fato sabe fazer o pivô, né, que tá o tempo todo quebrando o pescoço para entender o que ele precisa fazer, né, para quem tá ao redor ou atrás dele, e tá ali às vezes até de primeira conseguindo clarear as jogadas, tem uma noção boa de trabalhar em espaço curto, embora o contexto da MLS não seja um contexto de espaço curto, né? Aqui ele recebendo de costa, entendendo ali o que deve fazer, fazendo o gato para ficar livre ali na frente da área, recebe na frente da área e vai chutar. Ele não vai cortar muita conversa ali, né? Ele vai fazer as finalizações. Aqui ele recebendo bola longa do goleiro e fazendo a parede, né? Como o centroavante deve fazer. Ele tem até para quando a bola vem por cima, ele tem essa noção, ó, do próprio corpo, de gerar referência, de criar ali um duelo de força e tentar ganhar. Então até casquinha ele faz aqui no Brasil de novo, com outro nível de zagueiros. Não se sabe se essa valência, por exemplo, vai poder aparecer, tá? Muita coisa do que eu tô mostrando vai aparecer, mas esse duelo físico, essa vantagem que ele leva sempre, não dá pra saber, tá? A MLS é uma competição que tem muito jogador de qualidade. Tem ele, tem o Messi, tem o BTQ, tem o Luizito, tem craques lá que até não tem aqui. Em compensação, todos os outros que não são os craques, eles são tipo, sei lá, caras de um nível bem baixo, né? Como se fosse, pra quem é da minha época, como se fosse os Power Rangers e os bonecos de massa, entendeu? É uma diferença grande. Então a gente precisa contextualizar. Aqui ele tá recebendo a bola e vai acionar a profundidade. Ele tem muita visão de jogo e é muito ousado. Ele gosta de tentar. Tem muita confiança no jogo dele. Tá com a confiança batendo no teto. Aqui ele de novo dando a parede já em profundidade. Aqui, ó, de novo, ele vai receber, vai fazer a parede já colocando a bola em profundidade. Aqui ele tá de costa, sai da referência para receber por dentro e vai conseguir com força e espaço curto arrancar. E aqui é um outro capítulo sobre o jogo dele que é muito interessante. Ele não foge dos duelos e de fato ele busca esse duelo físico, tá? Essa é a zona de conforto dele. Então aqui ele vai receber a bola, ele vai, ó, buscar o duelo físico, vai trombar, vai arrastar e vai conseguir o que quer, tá? Muitas vezes. Então aqui ele chega para 1 contra 1. Vejam como ele precisa desse duelo físico para superar a marcação, né? Tem jogador que prefere não entrar no duelo físico e às vezes tem muita velocidade, às vezes tem muita habilidade, às vezes não tem, não consegue superar. Ele não, ele procura esse duelo físico para superar. Olha aqui, ele tá de costa, já recebe orientado, já saindo ali da marcação e clareando uma jogada e já vai atacar a área, né? Já vai avançar para atacar a área. Então é um jogador que arrasta. E arrasta em espaço curto. Aqui ele vai receber a bola, nota o espaço à frente dele antes de receber e já vai sair arrancando. Vai sair arrancando por dentro ali num estilo peladeiro, na boa conotação da palavra, né? Na ótima conotação da palavra. Então, aqui ele tá de costas, já recebe girando, notem como a marcação não encurta, né? Já recebe girando e aí sim, quando a marcação chega, ele já vai para o espaço curto, já passa no meio dos dois e vai finalizar. Ele vai finalizar a maioria das bolas que ele pegar nesse contexto. Aqui é em um jogo de um nível um pouco mais alto. Aqui já é na Conca Champions, né?
o time dele até chegou na final da Champions, perdeu, né? Os times americanos nunca ganham dos times mexicanos em final, né? Ganham até eventualmente antes, mas não em final. De novo, mesmo contexto, né? Espaço curto, ele consegue ir para o duelo físico e ele vai vencer ali a marcação, vai fazer eventualmente a sua fila e depois erra o passe aqui. Mas na seleção colombiana, a mesma coisa. Recebe de costa e vai conseguir clarear a jogada. Então esse duelo físico e esse arrasto que ele tem, eu acho que é a sua grande qualidade, tá? Além do poder de finalização e do gol, né? Lembrando que o gol se compra, como gosta de dizer o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Nem tudo são flores, né? Falei já de algumas questões, mas é importante ressaltar o refino técnico, que não é dos maiores, tá? Então ele é um cara que eventualmente vai errar passes, tá com a confiança batendo no teto, então tenta muito, mas erra passes assim que você, talvez, num outro contexto aqui, ele vai ter que tentar um pouco menos. Aqui ele vai receber uma bola, deixa ela escapar, vai tentar um passe meio nada a ver e vai errar. Aqui ele vai para 1 contra 1 e ele tenta fazer um cruzamento, não vai conseguir, ó, vai acabar fazendo bater na marcação sem conseguir sair muito. Aqui ele vai tentar um passe por dentro, entre linhas, e não vai acertar. É muito comum ver ele errar, tá? Ele tenta muito, acerta muito e erra muito. Tá? Em resumo, a gente trouxe aqui outros 2 níveis de atacante, né? A gente trouxe uma aposta barata, que no caso por 5, 6 milhões de euros você consegue trazer, que é o Isidro Pita do Cuiabá, que ele vai estar adaptado aqui ao futebol brasileiro e jogando num time de ponta. Pode sim te trazer muitos gols, mas é uma aposta sim. Você tem um cara que é certeza, que foi o Lucas Beltrán, que é uma certeza, que é um cara de alto refino técnico, que pode jogar de primeiro ou de segundo atacante, ainda pode jogar de meia, e que é o jogador talvez ideal para uma sucessão do Gabriel. E você tem o Cucho agora, que é um nome, digamos assim, entre um e outro, um nome possível, né? Porque não é um valor muito alto, especialmente porque é um cara que está há 1 ano do final do seu contrato e que tem muitas qualidades, e de todos os 3, talvez seja o cara mais parecido com o Gabriel. Embora seja até um pouco mais completo no que diz respeito à quantidade de valências que o jogador tem. Ele consegue jogar bem de costa, ele tem arrasto, ele tem drible, a técnica não é muito refinada, a do Gabriel também não é a mais refinada do mundo, mas o Gabriel é um jogador mais técnico do que ele. Tá? De passe, é um jogador na sua boa fase, era um jogador mais técnico do que ele. É uma aposta também. Por que é uma aposta? Porque ele tá no contexto de MLS. Tem muita gente boa na MLS, mas de novo, as defesas não são tão fortes. Então você tá num contexto ali de que ele é um cara dominante, é o dono do time dele, que é um dos melhores da MLS, que é o melhor contexto que ele pode estar. Afinal de contas, é onde ele joga. Ele não pode ser o melhor jogador da Premier League se ele joga na MLS. Ele pode ser um dos melhores da MLS, isso ele é. Então acaba tendo um quê de aposta, mas é também um nível bom de assertividade, tá? Eu apostaria, tá? Depois de analisar, assim, apostaria, especialmente por esse valor aí, por volta de 10 milhões de euros, acho que tá bem razoável. Pode dar muito, muito certo, ou pode não dar muito certo, ele ser um reserva e tudo mais. Só o tempo vai dizer, e a sequência inicial que ele vai ter vai dizer. Que encaixa no estilo do Felipe, encaixa. Que encaixa no que o Felipe quer, o cara que ataca espaço, encaixa. Que tem jogo aéreo, até tem jogo aéreo. Que tem drible, até tem drible, tem arrasto. Então é um cara que pode ajudar muito o Flamengo sim, tá bom? E aí, o que você achou do vídeo e do Cucho Hernandes? Comenta aí, deixa o teu like, se inscreve no canal. E eu fui.